Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 18 de dezembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais um dia, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Olá time, primeiro prognóstico do dia, Bundesliga, Bochum versus União Berlim, jogo às 11h30 da manhã. Olhando a tabela de classificação, a equipe do União Berlim na oitava colocação com 24 pontos, já a equipe do Bochum na 12ª posição com 20 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race das equipes, lembrando que o jogo é na casa do Bochum, tá pessoal? Dos 10 últimos jogos, apresenta somente 2 derrotas, ok? São 2 empates e 6 vitórias. Já podemos perceber que jogando em casa, o time do Bochum tem perdido pouco, tá legal? Uma coisa que já me chama a atenção aqui, time, com relação a mercado de gols, tá? Percebam que o Bochum em casa, ele só passou em branco aqui por 2 vezes, tá? Ou seja, ele marca gols em casa em 80% das suas 10 últimas partidas, legal? E ainda falando aqui do over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate em uma partida. Ou seja, 90% dos últimos 10 jogos batendo aí o over 1,5, tá legal? Falado isso, vamos dar uma olhadinha agora na race do União Berlim como visitante. Dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 3 vitórias, são 2 empates e 5 derrotas, ok? Percebam que o União Berlim jogando como visitante também é um time que costuma balançar as redes, né? Só passou em branco aqui contra o Fürth, né? Estranho, o Fürth aí último colocado e o União Berlim passa em branco justamente contra o Fürth, mas marca em 90% como visitante dos seus 10 últimos jogos. Olhando ainda a tendência de over 1,5, batendo aí por 80% dos seus 10 últimos jogos, né? E no confronto histórico, podemos perceber que ambas equipes marcam nos 5 últimos jogos entre a Bochum e a União Berlim, tá? Conheçam aí a terminologia do que está sendo colocado aqui por nós, tá? Coloquem aí nos comentários do YouTube, quem tiver alguma dúvida, a gente vai trazer aí exemplos práticos para ajudar vocês, tá? Mas não façam entradas que vocês desconheçam aí o que está fazendo, tá legal? Combinado? Beleza. Dando sequência, Frankfurt versus Mainz, jogo na casa do Frankfurt às 11h30 da manhã. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do Mainz na 6ª posição com 24 pontos e logo atrás, na 7ª posição, a equipe do Frankfurt, também com 24 pontos. E bem, vamos dar uma olhadinha aqui na race da equipe do Frankfurt, jogando em casa. Percebam algo já muito interessante, dos 10 últimos jogos, perde apenas uma partida, perdeu para o Hertha, tá legal? Venceu 3 e empatou 6, ou seja, empata bastante em casa e perde pouco, tá legal? Olhando o mercado de gols, falando aqui do over 1,5, só não bate por uma vez, ou seja, dos seus 10 últimos jogos, batendo aí por 90%. Vem muito quente aí o over 1,5 para o lado do Frankfurt. Olhando a equipe do Mainz como visitante, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 vitórias e são 6 derrotas, acaba oscilando entre vitórias e derrotas, né? Com relação ao mercado de gols, falando aqui do over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate por 2 vezes, ou seja, 80% de jogos batendo aí o over 1,5 como visitante. Olhando o histórico das duas equipes, temos aqui um empate, né? Aí são 2 vitórias para a equipe do Mainz e são 2 vitórias para a equipe do Frankfurt, ou seja, um confronto bem equilibrado. E com base na tabela de classificação, percebemos que deve ser sim um jogo bem equilibrado, né, pessoal? Porém, a equipe do Frankfurt joga em casa. Então aqui a gente pode dar um leve favoritismo para a equipe do Frankfurt. Sempre lembrando que ela empata bastante, tá? Outro fator que me chama a atenção, se olharmos a equipe do Frankfurt jogando em casa, ela marcou aqui dos seus 10 últimos jogos, ela marcou gol em 9, tá, pessoal? Só passou em branco aqui em uma oportunidade. E ela também toma muitos gols. Ela, das 10 partidas que ela fez em casa aqui, ela tomou gol em 9 e só não tomou gol em uma partida. Ou seja, em 90% aí de suas últimas partidas, a equipe do Frankfurt faz e toma gols, tá legal? E a equipe do Mainz, como visitante, ela só Hoffenheim versus Mönchengladbach, jogo às 11h30 da manhã. Lembrando que esse jogo é na casa do Hoffenheim, beleza, time?
O Hoffenheim na quarta colocação com 27 pontos e a equipe do Mönchengladbach na 13ª colocação com 18 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race do Hoffenheim jogando em casa. Dos seus 10 últimos jogos, percebam aqui algo interessante, tá? Perdeu apenas uma partida, empatou 2 e venceu 7, tá? Então uma tendência de vitórias em casa aí muito bem definida, né? Falando aqui de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, bate aí por 100% dos 10 últimos jogos, ou seja, vem pegando fogo pro lado do Hoffenheim. E ainda falando do over 2,5, acima de 2,5 gols, batendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ou seja, 70% de suas 10 últimas partidas, batendo aí o over 2,5. Uma baita tendência para gols, né, time? Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Mönchengladbach agora, jogando como visitante. Dos seus 10 últimos jogos, apresenta 3 vitórias, 1 empate e são 6 derrotas. Ou seja, acaba perdendo mais aí como visitante, né? Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate 1, 2, 3 vezes, ou seja, 70%. Suas 10 últimas partidas batendo o over 1,5, então já sabemos que o over 1,5 vem bem quente para a partida, tá? O over 2,5 para o lado do Mönchengladbach, não tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 50% de suas últimas 10 partidas batendo aí o over 2,5. Só que é importante ressaltar que o Mönchengladbach vem perdendo aí de placares um pouco elásticos aí, tá, time? Ficar atento aí com o que está acontecendo com a equipe do Mönchengladbach. Falado isso, vamos para o histórico. O histórico entre Hoffenheim e Mönchengladbach na casa do Hoffenheim. Temos aqui 2 vitórias para o Hoffenheim, são 2 vitórias para o Mönchengladbach e 1 empate, tá? Ou seja, no histórico, um equilíbrio muito grande. E percebam que o histórico, temos aqui dos 5 últimos jogos, tá? 4 deles são bem over, né? Que seria o quê? Uma curtida, um comentário, que nos ajuda muito, o canal dessa maneira cresce e a gente consegue levar esse conteúdo para mais pessoas. Quem puder, já agradeço desde já. Dando sequência, RB Leipzig versus Bielefeld, jogo às 11h30. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do RB Leipzig na 9ª colocação com 22 pontos, já a equipe do Bielefeld na vice-lanterna, 17ª posição, apenas com 13 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race do RB Leipzig jogando em casa. Apresenta 3 derrotas, 1 empate e são 6 vitórias, tá? Olhando o mercado de gols, é uma equipe muito agressiva, tá, pessoal? Eu não vou nem falar do over 1,5, tá? Porque vocês vão entender. O over 2,5, acima de 2,5 gols, bate por 100% dos últimos 10 jogos em casa. Ou seja, se bate o 2,5, automaticamente bate também o over 1,5. Uma equipe muito agressiva costuma aí fazer bons placares jogando em casa, tá legal? Agora o Bielefeld, como visitante, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 empates, são 2 vitórias e 6 derrotas. Costuma aí perder bastante como visitante e a zona de classificação mostra isso. Ainda falando aqui de mercado de gols, o over 1,5 só não bate por 1, 2, 3 vezes, ou seja, 70% de suas 10 últimas partidas batendo o over 1,5 e o over 2,5 batendo por 1, 2, 3, 4 vezes, ou seja, 40 na 14ª colocação com 18 pontos. Time, vamos dar uma olhadinha na race, o Hertha jogando em casa, dos 10 últimos jogos, percebam algo importante aqui, tá? Perdeu apenas 2 partidas, empatou 2 e venceu 6, tá? Ou seja, tem uma race bacana jogando em casa aí a equipe do Hertha. Com relação ao mercado de gols, percebam que dos últimos 10 jogos, ela marcou gol em todas as partidas em casa, tá legal? E falando aqui de over 1,5, só não bate por uma oportunidade, ou seja, o over 1,5 batendo aí 90% dos seus 10 últimos jogos, e o over 2,5 batendo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos últimos 10 jogos. Falado isso, vamos dar uma olhadinha na race do Dortmund como visitante. Apresenta aqui 1 empate, são 4 vitórias e 5 derrotas, tá? Então oscila aí entre vitórias e derrotas quando joga como visitante. Falando de mercado de gols, jogando fora, costuma também fazer gols como visitante, ó, só passou em branco aqui em 2 partidas, ou seja, em 80% das últimas 10 como visitante, fez gol fora de casa. E olhando aqui mercado de gols over 1,5, só não bate por uma vez, ou seja, 90% dos últimos 10 jogos batendo o over 1,5, acima de 1,5 gol, né? E o over 2,5 batendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% de over 2,5 dos seus 10 últimos jogos. Vem muito quente aí o mercado de gols, hein, time? Atenção. Olhando o histórico entre a equipe do Hertha Berlim e o Dortmund, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para o Dortmund, 1 empate e 1 vitória para o Hertha.
Percebam aqui, time, que no histórico, ó, ambas marcam, bate aí em 100% dos 5 últimos confrontos, tá legal? Over 1,5 batendo em 100% dos 5. Pela de classificação, Barcelona na 8ª posição com 24 pontos. Irreconhecível Barcelona. E a equipe do Elche lá embaixo, na 16ª posição, bem próxima aqui de zona de rebaixamento, apenas com 15 pontos. Time, vamos dar uma olhadinha na race das equipes, tá? Eu particularmente tinha dado um tempo de Barcelona pela oscilação para baixo do time, né? Mas aqui vocês vão perceber que eu não vou buscar nada agressivo, tá? Acho que eu achei uma possibilidade, vou mostrar para vocês. Quem de repente achar que tem sentido, chega junto. Olhando a race do Barcelona, jogando em casa dos 10 últimos jogos, apresenta aqui somente 4 vitórias, são 3 empates e 3 derrotas, ou seja, oscilando muito, bem longe do que já foi o Barcelona um dia, né? Olhando o mercado de gols, percebemos aqui uma coisa, tá? Vamos falar de under, mercado under, time, porque eu percebo uma certa dificuldade do Barça em desempenhar bons placares, né? Então, se a gente pensar do under 3,5 abaixo de 3 gols e meio, só estoura por uma vez. Ou seja, o under 3,5 batendo em 90% dos últimos 10 jogos do Barcelona, tá? E a equipe do Elche jogando como visitante, pensando ainda no mercado de gols, under 3,5 abaixo de 3 gols e meio, ela só estoura por 2 vezes. Ou seja, bate em 80% dos 10 últimos jogos, under 3,5, tá? Não falei aqui de vitórias e derrotas do Elche, vamos lá. São 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. É um time que oscila bastante também entre vitórias, derrotas e empates. Mas o que me chama a atenção para esse confronto é o mercado de gols under 3,5. Percebemos que o Barça bate em 90% e a equipe do Elche bate em 80% dos seus 10 últimos jogos. O Barça em casa das equipes, o Sevilha em casa. Percebam que o Sevilha em casa perde apenas uma partida, empata 2 e vence 7, tá? É uma belíssima race aí jogando em casa. Com relação ao mercado de gols, falando do over 1,5, acima de 1,5 gol, batendo aí por 90% dos últimos 10 jogos. Ou seja, é uma tendência muito forte para a equipe do Sevilha jogando em casa o over 1,5. Tá legal, time? O Atlético de Madrid, como visitante, apresenta aqui 3 derrotas, 2 empates e 5 vitórias. Acaba oscilando um pouquinho, mas tem sim uma boa race também jogando fora de casa. E tem um time muito bom tecnicamente, né? Olhando ainda mercado de gols, over 1,5 só não bate aqui em uma oportunidade, ou seja, 90% também suas 10 últimas partidas batendo over 1,5. Olhando o histórico entre Sevilha e Atlético de Madrid na casa do Sevilha, temos aqui uma vitória para o Sevilha. Desculpa, 2 vitórias para o Sevilha, 1 vitória para o Atlético de Madrid e são 2 empates. Time, percebam aqui algo interessante, tá? O over 1,5 só não bate em uma partida aqui, na última, tá? As outras 4 batendo over 1,5 e ambas marcam também, tá legal? Para quem gosta de histórico, né? Adiados, tá? E são eles: Manchester United versus Brighton, Southampton versus Brentford, Watford versus Crystal Palace e West Ham versus Norwich. Esses jogos estão cancelados, adiados em virtude de pandemia. Bora lá, Premier League, jogo que não está adiado, confirmado até o momento, Leeds versus Arsenal, jogo às 14h30. Tabela de classificação, a equipe do Arsenal na 4ª colocação com 29 pontos, já a equipe do Leeds na 16ª posição com 16 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do Leeds, tá beleza, pessoal? O Leeds em casa, sua race aqui dos 10 últimos jogos, apresenta apenas 2 derrotas, perde pouco, né? São 3 vitórias, também não ganha muito, e empata 5 vezes, acaba empatando bastante jogando em casa, né? Olhando o mercado de gols, falando aqui de over 1,5, só não bate por 2 vezes, ou seja, 80% das últimas 10 partidas batendo over 1,5. E percebam que dos últimos 10 jogos em casa, ela só passou em branco aqui em uma partida contra o Liverpool, tá? As outras 9 partidas, ou seja, 90% dos últimos 10 jogos, a equipe do Leeds faz gol em casa, tá legal? Falado isso, vamos dar uma olhadinha aqui na race do Arsenal jogando como visitante. Apresenta 3 vitórias, 1 empate e são 6 derrotas, tá? Percebam aqui que temos algumas derrotas para times grandes, né? Tipo, perdeu do Liverpool, do Manchester United, jogando na casa deles. Então são derrotas aí até que normais, se considerarmos o tamanho dos times, né? E o Arsenal, ele começou mal a Premier League. Depois ele teve uma belíssima recuperação e vem jogando muito bem e venceu sua última partida contra o bom time do West Ham, tá legal?
Falado isso, vamos aqui para mercado de gols. O over 1,5 só não bate em 1, 2, 3 vezes, ou seja, 70% dos últimos 10 jogos, batendo aí o over 1,5. E o time do Arsenal, como veio nessa reabilitação, está fazendo sim bons jogos e costuma marcar gols, tá legal, time? Olhando isso e chegando na Itália, nosso último prognóstico para o dia de hoje. Vamos aqui de Atalanta versus Roma, jogo às 11 da manhã. Já temos aqui alguns desfalques, Gosens não joga pela parte da Atalanta e na equipe da Roma, a Fena foi expulso, El Shaarawy banco, lesão na panturrilha, Pellegrini, né, na minha opinião, o melhor jogador do time também ainda fora, Spinazzola já fora há algum tempo, lesão na Euro, né, e Smalling, o zagueiro, é dúvida. Tabela de classificação, a equipe da Atalanta na terceira posição com 37 pontos, brigando fortemente agora no italiano, visto que já foi eliminada na Champions, né? E a equipe da Roma na sexta posição com 28 pontos. Olhando a race das equipes, a equipe da Atalanta, dos seus 10 últimos jogos em casa, apresenta aqui 4 vitórias, são 3 empates e 3 derrotas. Percebam que a race em casa não é uma race com tendência definida, tá? Acaba oscilando entre vitórias, derrotas e empate. No mercado de gols, podemos perceber uma tendência forte aí, over 1,5 batendo em 90% dos últimos 10 jogos e o over 2,5 batendo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% dos últimos 10 jogos da equipe da Atalanta, over 2,5. Mercado de gols muito forte aí para a equipe da Atalanta, tá? Olhando o histórico entre Atalanta e Roma na casa da Atalanta, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para a Atalanta, 1 vitória para a equipe de Roma e 1 empate. Ou seja, um favoritismo, né? Uma supremacia em casa aí da equipe da Atalanta. Vamos dar uma olhadinha agora na race da equipe da Roma. Dos 10 últimos jogos, são 4 vitórias e 6 derrotas, tá legal? Ou seja, oscila entre vitórias e derrotas. Olhando o mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate em 1, 2 vezes, ou seja, 80% aí over 1,5 batendo nos últimos 10 jogos e over 2,5 batendo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 70% das últimas 10 partidas batendo o over 2,5. Ou seja, o over 1,5 e o over 2,5 vem quente aí para a partida, tá, pessoal? A equipe da Roma, percebam aqui que ela só não marcou gols jogando como visitante em 2 partidas, ok? Ou seja, ela marca gols aí em 80% dos seus jogos como visitante, e a Atalanta em casa, ela marcou gol em todas as partidas, tá, pessoal? Ou seja, mais uma tendência aqui para nós, né? A Atalanta marcando gols em as análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.